Graça e paz de Cristo seja contigo, meu amado irmão. Glórias a Cristo por tudo isso. Como é bom poder cantar Santo, Santo é o Senhor. Nosso coração, ele se enche da presença de Deus e é uma alegria que indescritível, né? Uma alegria que a gente sente no peito ao cantar de verdade, não da boca para fora, que o Senhor, ele é santo. E Ele pede para que sejamos santos assim como Ele. E só há uma maneira de alcançar a santificação, através da palavra de Cristo. Jesus disse assim: eu santifico-os na verdade. E Ele diz: a tua palavra, ó Senhor, é a verdade. Então não existe outra maneira de ser santificado, não é? Um psicólogo não consegue santificar ninguém, né? Um coach aí fora não consegue santificar ninguém. O único que tem o poder de santificar o ser humano de fato é o Senhor Jesus Cristo. Nenhum líder de qualquer outra religião tem esse poder de santificar alguém, porque Cristo foi o único que morreu e ressuscitou. Amém, queridos? Pegue aí a palavra de Deus e abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo de número 11. Lembrando que nós estamos numa série de mensagens falando a respeito de Abraão. Nós estamos falando sobre as obras de Abraão, porque os judeus buscaram reivindicar, né? Tentaram se engrandecer diante do Mestre Jesus, dizendo: nós somos filhos de Abraão. Bateram no peito e disseram: nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse para eles: olha, se vocês fossem de verdade filhos de Abraão, vocês seriam de fato, fariam as obras de Abraão. Cristo mostrou que ser um filho de Abraão está muito mais ligado na questão interior e espiritual do que simplesmente um laço sanguíneo, uma genealogia da carne. Então, vamos lá. João, capítulo 10, no verso de número 11. Esse é é o maior momento da tua vida, é um momento onde você está diante da palavra e a palavra é pregada. Então não deixa nada te distrair nesse momento. Não deixa nada distrair esse momento, querido, porque a tua alma vai ser alimentada com o Evangelho. Diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Porém, o mercenário, que não é pastor, de que não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Jesus está fazendo um contraste entre ele e o mercenário. É interessante que quando a gente lê que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, Jesus não está falando aqui do diabo. Apesar do diabo, ele mata, ele rouba, ele destrói. Ele faz tudo isso, ele faz. Mas o texto aqui está falando, na verdade, do mercenário. Jesus já naquele tempo denunciava muitos mercenários que não estavam nem aí, nem um pouco preocupado com as ovelhas, né? Eu costumo dizer sempre que o pastor de verdade, ele se preocupa com o bem de suas ovelhas, mas o mercenário, ele se preocupa com os bens de suas ovelhas, das ovelhas que na verdade não são deles, né? E muitas vezes aqui, como nós vemos, o mercenário, ele deixa vir o lobo. Ou seja, ele não está nem um pouquinho preocupado com a saúde. E é claro que isso aqui tem uma conotação totalmente espiritual. Ele não está preocupado com a vida espiritual do povo. Ele não está nem aí. Ele só quer os seus ganhos, ele só quer os seus lucros. E ele deixa vir o lobo, ou seja, ele deixa o lobo fazer a festa.
E aí existe uma frase muito antiga que diz: quem poupa lobo, sacrifica ovelha. Por isso que existem aí muitos lobos usando o nome de Deus, e esses lobos precisam ser combatidos, precisam ser denunciados. Nós devemos fazer como Cristo fez. Mas o foco aqui é justamente o versículo 11, onde Jesus diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então essa também era uma das características, era um dos frutos que Abraão ele tinha, era uma das obras que Abraão tinha com ele, era justamente essa. Abraão, ele dava a vida pelos seus, ele se dedicava aos seus, ele se preocupava aos seus. Eu costumo dizer que todos nós aqui, de alguma forma, exercemos uma liderança. Existe o pastor ministerial, mas se você for reparar, você é praticamente um pastor da sua casa. Você precisa cuidar dos seus filhos. Nós estamos vivendo em tempos onde a iniquidade está se multiplicando a cada dia, e que se você não parar para cuidar dos seus filhos, para cuidar da tua ovelhinha, da tua casa ali, o lobo vai vir, irmãos. E o lobo está arrebentando com muitas vidas, com muitas ovelhas. Pais estão negligenciando o ensinamento do evangelho para os seus filhos. E por isso, por negligenciar muitas vezes o bom ensino, o ensino aos seus filhos do evangelho, a palavra de Deus, seus filhos vão ser tragados muitas vezes pelos lobos que existem aí fora, querido. O lobo pode ter uma conotação também do mundo, de um sistema totalmente corrupto, e que muitas vezes estão implementados até mesmo nas nossas escolas, amados. Precisamos estar muito atento a cada dia ao que o nosso filho anda assistindo no celular. Preste atenção lá no guia, no histórico do seu filho, se ele tem apagado o histórico. Porque se ele tem apagado ali o histórico no celular, é porque ele está vendo alguma coisa que não deve. E tem que tomar cuidado também, porque tem um guia anônimo onde que eles abrem e a gente não consegue nem perceber o que ele está assistindo por ali. A gente tem que tomar muito cuidado, amados. Nós somos os pastores da nossa casa. Temos que zelar pelas nossas ovelhinhas da nossa casa, dar a vida por eles, para que eles não sejam tragados pelo mundo. Amém, queridos? Olha só, vamos dar continuidade lá. Abra comigo em Gênesis, no capítulo 13, nós estamos numa série de mensagens às obras de Abraão, e hoje o título é Abraão, um homem que dava a vida pelos seus, pelas suas ovelhinhas, né? Capítulo 13, no verso de número 7. Tá difícil de achar Gênesis aí? O Gênesis é o primeiro livro aí da Escritura, amados. O Gênesis significa início. Diz assim, ó: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então houve ali uma briga tão grande, e você vê claramente que Abraão, ele não é apegado às coisas materiais. Ele dá a decisão para o seu sobrinho: olha, você escolhe aí para qual caminho você quer andar, qual caminho você quer ir. Que você quiser ir para a direita, vá, para a esquerda, vá. Escolhe aí um caminho, escolhe um caminho para a tua vida. Porque eles brigaram, amados. O gado, os pastores de Ló, que Ló era sobrinho de Abraão, os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão. Então rolou uma terrível contenda ali.
Só que Ló, ele toma uma decisão, e presta atenção no que vai acontecer. No versículo de número 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor destruir, antes de Sodoma e Gomorra ser destruído. E era o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Quando se entra em Zoar, ou seja, ele olha, ele vai pela aparência, ele vê uma terra aparentemente muito bonita, banhada por um rio, onde o seu pasto pudesse ali, de fato, pastar de forma tranquila, pasto verdejante. Ele vai pelo que os olhos dele está vendo, e aí ele parte para ele toma essa decisão. Mas na verdade, amados, preste atenção numa coisa. Quando Ló, ele sai da terra junto com Abraão, Ló também fazia parte da promessa de Deus junto com Abraão. Como assim? Ló estando debaixo ali da autoridade de Abraão, junto com Abraão ali, sendo pastoreado por Abraão, as bênçãos de Deus também seriam derramadas sobre a vida de Ló. Só que no momento de contenda, eles acabam tomando aqui, Ló acaba tomando aqui uma decisão também precipitada de querer se apartar de Abraão. Só que a bênção de Deus estava sobre a vida de Abraão. Então se apartar de Abraão aqui nesse exato momento, é se apartar também da bênção de Deus, queridos. Porque quando Abraão recebeu as bênçãos, certamente Abraão disse para o seu sobrinho: olha, Deus falou isso comigo, que vai me fazer uma grande nação, que vai me abençoar. Então nesse exato momento Ló, o que ele faz? Ele se aparta de Abraão. E aí ele vai pela concupiscência dos olhos, 1 João 2,16 fala sobre isso, a concupiscência dos olhos. Ele não está preocupado como é a questão moral da terra, porque a questão moral dessa terra na qual Ló está indo já se propagava, que eram homens muito maus que habitavam na terra. A terra era muito bonita, pastos verdejantes, uma coisa maravilhosa. O rio, o Jordão naquela época era uma maravilha. Mas agora nesse momento ele vai pela aparência. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com cada decisão que nós tomamos e tomar cuidado com as aparências. A decisão que tomarmos, ela vai de fato nos afastar de Deus ou vai nos levar para mais perto de Deus? Ló, ele tinha praticamente um ensinamento todo pagão. Ló agora está junto de Abraão, recebendo ensinamentos politeístas, monoteístas, melhor dizendo. Politeístas são aqueles que adoram vários deuses. Monoteísta é aquele que adora apenas um Deus. Só que Abraão vai agora, por causa de uma contenda, Ló, ele vai acatar palavras de Abraão nesse momento, e ele vai olhar uma terra com pastos verdejantes e vai tomar uma decisão muito errada agora. Ele vai para um lugar aonde, moralmente falando, é horrível para criar seus filhos. Ló não se preocupou aqui com a questão espiritual. Ló, ele só se preocupou com a questão material. E é isso que nós precisamos nos atentar cada dia. Olha o versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. A bênção estava com quem? Com Ló ou com Abraão? A bênção estava com Abraão, porque Deus falou para Abraão que ia abençoar grandiosamente a vida dele. Mas Ló agora, tomado talvez de uma ganância, porque até então o pasto de Ló estava crescendo a cada dia mais, então ele quer viver agora segundo a sua própria vontade. Ele quer viver agora segundo a sua própria lei. Por isso que eu digo, amados, cada decisão tomada
deve ser pensada. E sobre o direcionamento de Deus. Você não vê aqui em nenhum momento Ló fazendo uma oração para qual lugar ele deveria prosseguir. Ló, ele não era como Abraão, que tinha o costume de clamar a Deus. Ele não pede uma direção para qual lugar vai. Ele simplesmente vê pela aparência e ele parte para cima daquilo na qual ele está vendo. E aquilo que ele está vendo, e essa decisão que ele está tomando agora, vai ter uma consequência por toda a vida dele. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. As pessoas às vezes elas só visam a aparência. O camarada vai lá, casa com a sua esposa, e ele acha a sua esposa linda no início, né, no princípio e tal. Aí o tempo vai passando. Você sabe que o ser humano é igual um maracujá, né? Fica bonitinho, mas com o tempo vai passando, como é que fica o maracujá? Oi? O maracujá vai murchando a cada dia. Então a aparência física, né? Ela vai se perdendo. A moça jovem, bonita e tal, ela vai perdendo a cada dia a aparência conforme os anos vão se passando. E se o casamento não tiver um elo mais forte do que a aparência, o que ele vai acontecer? O que muitos homens fazem por aí? Eles envelhecem, abandonam suas esposas e casam com uma mais nova. Eles abandonam toda uma história para ficar com uma mais novinha. Ele vai pela aparência, só que muitas vezes isso pode acarretar uma destruição. Lembra que semana passada a gente falou que a metade, foi feita uma pesquisa lá no Reino Unido, das pessoas que se divorciaram, metade delas se arrependeram de tomar aquela decisão. E eu sempre digo para você que a tua decisão, ela afeta também, se você é líder de uma determinada situação, a tua decisão ela afeta quem está sobre você. Lembra quando eu falei de Adão? A humanidade estava nas mãos de quem naquele tempo? De Adão. Deus falou para Adão e Eva: vocês vão multiplicar. Eles eram responsáveis pelos descendentes que viriam. Mas eles tomaram uma decisão muito errada e abandonaram o Senhor. O que aconteceu? O pecado passou a entrar no mundo e os seus filhos e a sua prole sofreram as consequências do pecado. E aí entrou a depravação no mundo, e é o que está aí por toda a terra. E que só Cristo, com a sua obediência, é capaz de nos livrar de tamanha depravação. Eu disse para você também que, por exemplo, um político que tem uma autoridade, um governador, ele tem uma autoridade sobre o governo. Se ele tomar uma decisão errada, ele arrebenta com as pessoas que estão ali precisando de recursos. Mas se ele tomar uma decisão certa, as pessoas são beneficiadas. Por isso que diz o texto sagrado: quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio, aquele que pratica impiedades, governa, o povo geme. E a cada dia mais os nossos governantes, eles têm agido impiamente, amados. E com isso a população vai só sofrendo e padecendo a cada dia mais. Então, nossas decisões muitas vezes afetam toda a nossa família, toda a nossa casa. No trabalho também você precisa prestar atenção. Ah, eu recebi uma oferta de promoção. Tá, mas essa oferta de promoção aí, ela vai te levar para mais perto de Deus ou vai te afastar mais ainda do Senhor? Porque às vezes a pessoa só pensa: vou ganhar um dinheirinho a mais. Tá, mas esse dinheirinho a mais vai te acrescentar paz ou vai te acrescentar dores? Vai te levar para mais perto ou mais longe de Deus? Ontem estava numa reunião lá da loja. E aí o nosso gerente disse que um gerente de tal lugar
queria voltar para a venda, que não queria mais ser gerente. Se ele pudesse, ele voltava para a venda. É o que eu falo, amados. Nem tudo é só dinheiro. Tem que tomar cuidado, porque tem coisas que podem tirar muito a tua paz. E hoje nós estamos vivendo em tempos tão terríveis, né, amados? As coisas estão caras a cada dia mais. A lata de óleo ontem, R$8 no mercado, uma coisa absurda, amados. 1 quilo de arroz aí, quanto tá aí? 5 quilos de arroz. 20, 22, 25, 22 é a promoção, né? R$25, né? E aí a gente fica assim, pô, será que um dia vai abaixar isso, gente? Está muito caro, né? Na situação que a gente está vivendo. Foi necessário o auxílio emergencial, senão muitas pessoas iam passar fome. Mas aí agora está vindo a conta aí, né? E nisso aí a gente não pode culpar o presidente, não. Isso aí a gente não pode culpar o presidente. Eu achei até interessante um determinado deputado lá na Câmara, porque tinha muita gente reclamando que o auxílio de agora, né, seria R$175 por pessoa, não é isso? Uma mãe de família vai receber 300 e uns quebradinhos, não é isso, mas me confirma comigo aí? Aí o deputado, ele disse assim o seguinte: vocês estão reclamando aí que é pouco, né? Que é pouco e tal, então vamos fazer o seguinte. Deputado, acho que é boca aberta, né? Ele propôs lá: vamos fazer o seguinte, vamos cortar o nosso salário pela metade. Aí vai dar para dar os R$600 para a população. Vamos cortar o nosso salário pela metade. Cadê que eles estão interessados nisso? Então esses governantes que estão acima de nós, fazendo leis, eles só fazem leis para privilegiar eles. Decisões que eles tomam lá em prol deles. Nós tivemos agora aí uma decisão de um ministro aí do STF, ministro Fachin, soltou o maior bandido da história desse país, amados, o maior corrupto, o chefe da quadrilha, chamado Lula. Comandou o maior esquema de corrupção dessa história. A decisão dele, porque ele é um superior, uma decisão monocrática acabou com toda uma história, amados, de Lava Jato, várias comprovações que ele meteu a mão no país, amados. E aí as pessoas vão sofrendo por causa disso. Então decisões sendo tomadas erradas fazem toda uma população sofrer. Isso acontece desde a sua casa e desde a mais alta hierarquia no país. A mesma coisa quando você vai congregar. Primeira coisa que precisa avaliar: prega a palavra de Deus ali. Porque às vezes a pessoa só vai pela aparência do lugar, pela estrutura do lugar. Se o lugar tem ar-condicionado, se não tem, se tem isso, se não tem. E ela esquece de avaliar o principal. O culto é tomado, o tempo do culto é mais tomado com a palavra do Evangelho. O tempo do culto é pregado constantemente o ensinamento de Jesus. O culto tem como centro pregar a palavra de Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa avaliação também, até na hora de congregar. Você aí, jovem, que está me assistindo aí também, as tuas amizades têm te levado para mais perto ou para mais longe de Deus? Fica a pergunta também. Toma muito cuidado. Vamos acompanhando, amados. Ló, ele saiu sem a direção de Deus. Ló viveu o seu caminho, a sua vontade. Diferente de Abraão, que Abraão não tinha apego material nenhum. Provérbios 14:2 diz assim, queridos: há caminhos que para o homem parece bom, mas no final é laço de morte, é caminho de morte. É igual o gato e o rato. Quando o gato ele captura o rato, ele vai brincando com o rato de pronto. Ele pega o rabinho do rato, segura, solta, o rato vai andando, ele depois vai lá, pega de novo e fica brincando com o rato, amados. E o rato talvez achando que está tudo legal, que está uma brincadeira, que está uma coisa boa ali.
E ele solta o rato. Aí o rato corre, ele pega de novo, né? E ele vai assim por diante. Só que no final, querido, o que o gato ele faz? Ele mata o rato. Assim é também quando a gente acha que um caminho é bom, mas que na verdade pode nos levar a uma terrível perdição. Você toma cuidado com a decisão que você toma, hein? Porque dependendo da atitude errada, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Vai por mim. Você lembra de Davi? Do rei Davi? O rei Davi sobe no terraço do seu palácio. Ele vê uma mulher nua tomando banho. Concupiscência dos olhos novamente. Uma beleza externa ele consegue ver. E aí essa concupiscência entrou para o coração dele. Ele chama aquela mulher para o seu palácio, lembrando que a mulher já era casada inclusive com um soldado de Davi chamado Urias. Davi ele chama aquela mulher para o seu palácio, seduz a mulher, tem relação sexual com ela, mulher chamada Betseba. Davi estava tão fissurado por essa mulher que ele acaba engravidando ela, amados. E aí depois, quando Urias ele volta da guerra, Davi faz de tudo para encobrir o pecado. Davi faz de tudo. Olha, vai para sua casa, fica com a sua mulher. Davi queria tirar o dele da reta. Ele já tinha engravidado a mulher, tentou fazer uma manobra para Urias ir para casa ter relação com a sua esposa, para ele sair e dizer: não foi eu, o filho não é meu. Um homem de Deus fez isso. Você tem noção? Um homem de Deus fez isso. Não, pastor, um homem de Deus fez isso? Um homem de Deus fez isso, chamado Davi, amados. Você acha que vai ficar fácil para ele agora as coisas? Deus de alguma forma não permite que Urias volte para casa. Urias acaba se embebedando e acaba ele nem voltando para casa. E Urias estava preocupado com a arca do Senhor em determinado local. Amados, a vida e a casa de Davi nunca mais foi a mesma depois de tamanha atrocidade. Tamanha atrocidade tal que Davi ele arma uma emboscada, pedindo para os soldados se retirarem e deixarem Urias na frente da batalha. Quando o pau comeu na batalha, todo mundo se retirou, retrocedeu e deixou Urias sozinho. Uma covardia que ele fez, amados, um pecado horrendo, coisa terrível. O Natan, profeta, chega e denuncia o pecado de Davi. Davi chora amargamente pelo seu pecado e já começa a desgraça na vida dele. O filho dele morre, ele chora desesperadamente. A mulher dele, o primeiro filho com a Betseba, morre. A casa dele foi uma desgraça por toda a vida, amados. Muitas vezes falta de paz, filho abusando da própria irmã. Absalão dizia: Davi, meu pai não tem autoridade para fazer mais nada, e começa a querer tomar o governo. Então a pessoa foca apenas no prazer do momento. Só que esse prazer do momento pode acarretar uma consequência, uma cicatriz que nunca vai sair. Por isso que o livro de Provérbios diz: um homem que adultera com uma mulher destrói a sua alma, o que tal faz, e é uma marca de uma cicatriz que fica por toda a vida. Está lá, amados. Por isso que as pessoas têm que ler mais as Escrituras. Está tudo lá. É terrível, amados. Esses dias eu vi um questionamento no Facebook. A pessoa botou assim: enquanto vocês estão aí, desejando que o bandido seja preso,
Tem uma mãe orando por ele, para que ele seja liberto. Aí eu escrevi o seguinte, falei, não tem problema nenhum. Ele pode se arrepender na prisão. E pode até ser uma bênção na prisão, convertendo outros presos lá, não é, amados? As pessoas acham, amados, que porque ela se converte, ela não vai sofrer consequências dos atos maldosos que ela praticou. O cara cometeu um assassinato. Ah, agora eu sou de Jesus. Jesus já me livrou. Jesus já me livrou. Eu estou livre. Tá, mas aquele crime cometido precisa ser punido. Então as pessoas acham que servir a Deus, logo quando elas vêm para Deus, elas não vão ser punidas em vida pelos que elas cometeram de grave, de terrível. Há pecados que é para a morte, amados. Você vê que até uma pessoa que é usuária de drogas, mesmo ela se convertendo, ela fica com consequências no cérebro. Você já reparou isso? Mesmo ela se convertendo, muitas vezes, tem umas sequelas que ficam. Porque ela se entorpeceu a vida dela toda. Agora que se converteu, algumas sequelas ficam. E olha o que vai acontecer aí, querido. É interessante o seguinte, ó. Lê para mim a epígrafe do capítulo 14. O que está escrito aí? Mas antes de ler isso, eu quero ler uma coisa com você. Preste atenção, que faltou eu ler aqui com você. No capítulo 13, acompanha comigo aí no capítulo 13. Lê comigo aí, no versículo 13 também. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Qual é o lugar que Ló está indo agora? Ló está indo para o inferno, amados, praticamente. Tudo bonito por fora, mas a cidade por dentro era terrível. Vai ter outras séries de mensagens que eu vou te mostrar a profundidade do pecado de Sodoma e Gomorra, o quão aquele povo era ruim, amados. Era ruim demais. Vamos continuar a epígrafe aí do capítulo 14. O que diz aí? Guerra de 4 reis contra... Então você vê, ele já toma uma atitude de ir para Sodoma e tudo começa já a dar errado. Ele vai para Sodoma e agora está tendo guerra, já está tendo guerra e confusão dentro da cidade. E olha o que vai acontecer no verso 10. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e... Os reis de Sodoma e Gomorra, eles são como os mercenários. Eles viram o seu povo sendo atacado, mas eles fugiram. Deixaram o lobo tragar o seu povo. Deixaram os inimigos tragar os seus povos. Os reis de Sodoma e Gomorra não davam a vida pelos seus. Não davam a vida pelos seus. Muito pelo contrário, deixa morrer. O importante é salvar a nossa vida, segundo a lógica do texto. Versículo 11. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Ou seja, a cidade de Sodoma e Gomorra, ela foi saqueada por outros reis. Quem também está nesse bolo aí, amados? Olha o versículo 12. E também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Ló também é capturado nessa guerra. Toda a fazenda de Ló é tomada. Ló agora está numa situação de perigo. Se ninguém vier intervir na vida de Ló, bem provável que ele vai ser vendido como escravo, e suas filhas e suas esposas ali vão ser dadas para outros homens. Ló está numa situação de muito perigo. Isso que dá, muitas vezes, tomar decisões sem orar a Deus. Olhar a aparência e não olhar o que está por trás da aparência. Não olhar por dentro das coisas como estão.
focar somente nas coisas materiais e não focar na questão espiritual. É isso que dá destruição, aprisionamento, desgraça. No versículo 14 diz assim: ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e perseguiram até Dan. Dividiu-se contra eles de noite. Parece que Abraão, ele já tinha a arte da guerra aí. Ele tinha um conhecimento militar. Porque você vê que eles vão atacar. Que horas que eles vão atacar? Qual dia? Qual parte do dia melhor? À noite. Turno da noite. Por quê? Porque aí muitos soldados estão grogues, muitos estão dormindo, muitos estão talvez festejando, muitos talvez estão ali bêbados, e ele estrategicamente, Abraão, ele vai lá, ele vai dar tudo pelo seu irmão, pelo seu sobrinho, né? Porque Ló era sobrinho de Abraão, Ló era filho do irmão de Abraão, e agora ele vai para dar tudo, para buscar, para se doar pelos seus. E ouvindo Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados nascidos em sua casa, 318, e perseguiram até Dan. Verso 15. E dividiu-se contra eles de noite, e os seus criados, e os feriu, e os perseguiram até Robã, né? Que ficava à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Abraão conseguiu trazer tudo de volta, amados. Mas sabe aqui uma coisa que me deixa espantado? É que mesmo Ló, vendo que a cidade era moralmente ruim, mesmo vendo que a cidade era horrível para criar seus filhos, para estar num ambiente de família, mesmo Ló vendo tudo isso, mesmo Ló sofrendo perigo, quase ele morreu por causa disso, quase foi vendido como escravo por causa disso, quase que perdeu sua família, Ló, ele ainda consegue teimar, amados, e continuar ainda na cidade de Sodoma e Gomorra. Tem pessoas que é assim, amados, mesmo estando num determinado pecado, agravado em um determinado pecado, mesmo que já sofreu as consequências por aquele determinado pecado, ela ainda consegue continuar naquele pecado, amados. Ela ainda consegue perseverar naquela desgraça, mesmo sabendo que já sofreu terríveis consequências. Abraão, ele era assim, ele dava a vida pelos seus. Arrumou um exército e foi atrás dos seus, amados. Nunca desista dos seus, amém, irmãos? Dê a vida cada dia mais pelos seus, assim como Jesus, porque a palavra de Deus nos orienta também, que nós devemos dar vida uns pelos outros. Quando uma pessoa ela está viciada em alguma coisa, como por exemplo ela está viciada na bebedeira, ela não está dando a vida pelos seus, ela está destruindo o seu corpo, empobrecendo a cada dia mais a sua família, envergonhando a cada dia mais a sua casa. Quando uma pessoa está viciada nas drogas, mesmo tendo filhos que têm muitas vezes mães, e quando eles se caem nesse vício maldito, quantas pessoas sofrem, amados, por causa disso? Essa não é uma atitude de se doar, é uma atitude de destruir a si próprio. Quantos homens aí se prostituindo, amados, no escondido e no oculto. Deus está vendo, amados, Deus está vendo. Não tem como esconder nada de Deus. Gastando dinheiro com prostitutas, com amantes. E por causa disso,
está sofrendo graves consequências para dentro da sua casa. Não está dando a vida pela sua casa, não está dando a vida pelos seus. Como eu sempre digo uma frase aqui, você é livre para fazer o que você quiser, mas é prisioneiro das consequências. Davi foi prisioneiro da consequência que ele cometeu. Ló vai ser prisioneiro de perseverar numa cidade maldita. E se você que está me assistindo aí está agarrado em um determinado pecado, você já sofreu consequências por causa disso e continua, talvez não vai ter mais volta. Talvez você vai acabar cometendo a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Toma cuidado. Vamos continuar, queridos. Aqui, estamos terminando já. Capítulo 14. Gênesis capítulo 14, no verso de número 18. Abraão vai conseguir resgatar tudo de volta. E olha o que vai acontecer. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui você vê uma figura muito ilustre chamada Melquisedeque, que era rei de uma cidade chamada Salém. Melquisedeque fica sabendo da grande conquista de Abraão, e ele vem até Abraão e ele traz o que a Abraão? Pão e vinho. Você vê que a comida típica daquele povo, daquela terra lá, é sempre o pão e vinho. Por isso que Jesus disse que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Por isso que Jesus ele ilustrou como necessário comer o pão para sobreviver e também participar do cálice para manter a vida cristã em seu interior. No sentido figurado, Jesus disse isso, amados. Porque o pão e o vinho era a comida cotidiana do povo daquele tempo. Por exemplo, uma vez eu estava assistindo um curso de teologia e o pastor, ele chegou, contando a história, ele chegou para evangelizar os índios, né? Ele foi evangelizar os índios, e aí ele chegou nessa passagem, falou assim para os índios: olha, Jesus é o pão da vida. E os índios: hã? Não estou entendendo, pão da vida? Que negócio é? Os índios, né, se comunicando: pão da vida? Que é isso, pão da vida? Aí depois ele descobriu que a comida típica dos índios era a mandioca, que era o que mais eles comiam no cotidiano, era mandioca. E aí quando ele chegou para evangelizar os índios, falando: Jesus é a mandioca da terra. Aí eles entenderam: opa, aí sim. Você está vendo, amados, que determinado lugar a gente precisa contextualizar para que as pessoas possam entender qual era a comida típica daquele tempo. Pão e vinho. Eles comiam muito pão e bebiam bastante vinho. E esse sacerdote aqui, está lá em Hebreus capítulo 7, ele é tipo um protótipo de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Olha só o que ele vai fazer com Abraão, versículo 19. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus. Todas as vezes que você tem a atitude de se doar pelas pessoas, todas as vezes que você tem a atitude de se doar por alguém, você pode ter certeza que o Rei Eterno chamado Jesus, Ele está abençoando muito a tua vida. Talvez você possa não perceber, mas a bênção de Deus está com você, querido. A bênção de Deus está com a tua vida. Se você tem esse coração de se doar, se você tem esse coração a cada dia de dar a vida por alguém, pode ter certeza que assim como aconteceu com Abraão, e você pelas tuas atitudes, você também é um filho de Abraão. Deus vai te abençoar muito, meu irmão, acredita nisso. Verso 19. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos.
O que Abraão ele fez aí? Oi? Deu o dízimo de tudo. Nós vamos, claro que a gente não pode deixar passar isso aqui, né, amado? Eu tenho que explicar para você esse texto aí. Dízimo de tudo. Fica a pergunta aqui do texto. Que tudo foi esse? Por isso que você, para aprender, você tem que fazer pergunta para o texto, que aí vai fazer você pesquisar mais profundo. Dízimo de tudo. Que tudo foi esse? O livro de Hebreus capítulo 7 mostra que Abraão ele deu o dízimo dos despojos de guerra. Ou seja, Abraão ele não saiu para a guerra. Nisso que ele sai para a guerra, muitos despojos, ou seja, sobras de uma guerra ficam à sua disposição. Abraão, por Abraão ser abençoado por Melquisedeque, como forma de gratidão, Abraão pega a 10ª do que possui e entrega a Melquisedeque. Pergunta aqui no texto: Abraão foi forçado a fazer isso? Sim ou não? Abraão não foi forçado a fazer isso. Pergunta também para o texto: quantas vezes Abraão fez isso na Bíblia? Apenas uma vez. Só que muitos vão pegar esse texto aqui, aí eles vão trazer, vão distorcer, dizer: olha, você é obrigado a fazer isso. Só que eles não vão dizer que Abraão deu o dízimo das sobras, né, amados? Eles vão dizer que a pessoa tem que dar o dízimo do salário bruto que ela ganha. Eles vão dizer: olha, você tem que dar do bruto, do que você ganha, não do líquido. Mas Abraão ele fez isso voluntariamente, e eu prezo sempre pela contribuição voluntária. Se a pessoa quiser dar 10, ela dá 10. Se a pessoa quiser ajudar com 5%, ela dá 5%. Se ela quiser ajudar com 15%, ela ajuda. A pessoa tem que ajudar segundo o propósito no coração, voluntariamente, porque esse texto aqui é muito antes da lei. Abraão já estava fazendo isso por amor. Amém, povo de Deus? Então, só para a gente terminar aqui, você sabe qual é o significado da palavra Ló? Se quiser puxar uma setinha na tua Bíblia aí, com a caneta. O significado da palavra Ló é véu. E é interessante, né? Parece que Ló ele estava cegado. Parece que Ló ele estava com véu nos seus olhos. Ló não conseguia enxergar. Mesmo Ló vendo que Melquisedeque, sendo uma autoridade espiritual naquela época, abençoou Abraão, mesmo assim, Ló permanece numa cidade da desonra, numa cidade da desgraça. Amém, povo de Deus? Abraão dava vida pelos seus. Dê também a vida pelos seus. Vamos ficar de pé nesse exato momento. Eu quero orar contigo, meu irmão. Quero orar com você. Quero levantar um momento. Esse é um momento de oração contigo. Abraão, ele era muito abençoado por Deus. Ele viu seu sobrinho sofrendo numa situação de perigo, e ele arrisca tudo que ele tem para salvar o seu filho, para salvar o seu sobrinho. Porque aqui eu também quero dizer que você deve estar sempre ligado com o seu filho, se doar por ele a cada dia em amor, e orar a Deus nesse lugar, pedindo: Senhor, me ajude a tomar decisões corretas, me ajude a tomar decisões que te agrada, Senhor. Me ajude, meu Deus, a tomar decisões que me levem para mais perto de Ti, que me levem para mais perto dos Teus braços, ó Cristo Jesus.
Começa a orar também, pedindo para ter um coração como o de Abraão, coração doador, amados. Abraão, ele foi muito abençoado por Deus. Muitas riquezas perseguiram Abraão, mas Abraão não tinha apego de nada, amados. Quando os pastores de Ló brigam com os pastores de Abraão, Abraão disse: olha, se quiser fazer a tua vida, tu faz. Se tu quiser ir para a direita, eu vou para a direita, para a esquerda. Se tu quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Quando o rei de Sodoma chega para Abraão e diz: olha, dá minhas almas e você pode ficar com as fazendas, mas eu quero a vida das pessoas. Abraão disse: olha, eu não quero nada do que é teu, só quero meu sobrinho de volta. Abraão poderia se enriquecer muito mais pegando aqueles despojos de guerra, mas Abraão disse: eu não vou fazer isso não. Sabe por quê? Porque se eu fazer, vocês vão dizer que foi isso que me enriqueceu, foi essa guerra que me enriqueceu. Não, eu não quero. Abraão disse: eu não quero essas riquezas, eu não quero tudo isso. Abraão rejeitou, amados, as fazendas de Sodoma e Gomorra. Rejeite ofertas que vão te arrebentar espiritualmente, que vão acabar com a tua vida espiritual. Pondere, porque Deus tem muito mais para ti. E aí, queridos, Deus disse que ia abençoar Abraão de forma poderosa, de forma grandiosa. Deus disse que ia abençoar Abraão. No verso 16 do capítulo 13, está escrito assim: farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Olha como isso vai muito além de uma genealogia da carne. É uma descendência espiritual, amados. Oh Senhor Jesus Cristo. E se você tem um ente querido que está sofrendo longe da presença de Deus, aprisionado num pecado, aprisionado num vício, você pode dar vida por ele, orando nesse exato momento, pedindo, intercedendo pela vida deles, para que Deus possa tocar no coração deles. Eu já vi tantas pessoas que eram duríssimas para com o evangelho se converterem, amados. Eu já vi pessoas descrentes se tornarem crentes. Pessoas que estavam no engano virem para o evangelho da graça. Ore a Deus aí na sua casa também, onde você está. Esse é um momento de oração, é um momento de clamar a Deus, de invocar o nome do Senhor. Senhor, toma a nossa vida aqui em tuas mãos, Pai. Nos dá sabedoria cada dia mais para guiar, para dar vida pelos nossos, para doar-se a cada dia mais uns para os outros. Paulo dizia que ele se doava para as pessoas muito mais do que as pessoas se doavam por ele. Mas ele certamente tem um galardão dele, Senhor, contigo. E nós também receberemos o nosso galardão, Pai. Oh Espírito Santo, conduza esse momento de oração. Conduza esse momento de oração. Toma a nossa vida. Direciona-nos em tudo que formos fazer, Senhor, para que seja feita a tua vontade, Pai. Constantemente, Deus eterno, infinito. Oh Senhor, vai orando aí, meu irmão, no seu lugar. Vai pedindo ao Senhor. Vai clamando a Deus, amém?